Olá, está começando aqui mais uma edição do nosso painel regional Debates. Você confere, acompanha conosco de segunda a sexta, não é? Sempre participações importantes de personalidades aqui da nossa região e do Brasil, passando pelas nossas bancadas, debatendo, discutindo, junto com você, os temas importantes para a região metropolitana e, claro, os assuntos importantes para o desenvolvimento, para o crescimento do país também. Nossa reprise é às 8 da noite e você tem às 22, às 10 da noite, portanto, o painel regional, sempre com uma conversa agradável, com personalidades, com figuras importantes aqui da região, a respeito do que se faz de importante, do que acontece aqui pela Baixada Santista e no Brasil também. Bom, lembrando sempre que você pode acessar aqui o painel regional Debates, acompanhar online o que a gente está discutindo, o que a gente está debatendo, tá certo? Com os nossos convidados, através da nossa página no Santa Portal, tá certo? Você acessa o site da TV Santa Cecília, clica lá no painel regional e confere online que nós estamos conversando e discutindo aqui no painel Debates. O programa fica disponibilizado no YouTube, tá certo? Depois do encerramento, você pode também, claro, se perdeu aí algum momento interessante, pode acessar o YouTube e conferir o que de importante aconteceu no painel Debates de cada edição. Hoje, com prazer, a gente recebe aqui a cientista política e professora Olívia Pérez. Boa tarde, prazer rever você, Olívia. Tudo bem? Tudo bem. Boa tarde, Boturão. Boa tarde a todos aqueles que estão nos assistindo. E eu agradeço a oportunidade de participar de mais essa edição do Painel Debate. A gente, com prazer, também tem ao nosso lado nessa edição o nosso Uriel Vilas Boas, membro e representante aqui do Fórum da Cidadania. Tudo bem, Uriel? Prazer também tê-lo a bordo novamente. Tudo bem, Boturão, aos participantes do programa, minha saudação especial. Estou muito bem cercado, uma cientista política, meu ex-professor. Então, estou muito bem cercado aqui e, por certo, nós teremos muitas coisas importantes a conversar hoje. Boa tarde. Muito bem. E fechando a nossa mesa aqui, o nosso professor Iberê Cirna, de Marketing Político, mais uma vez colaborando conosco. Tudo bem, Iberê? Tudo bem, boa tarde. É um prazer estar na companhia de vocês. 3017-9110, né? A gente está ao vivo aqui, você liga, participa conosco, envia a sua pergunta, faz o seu comentário. Acesse a gente pelas redes sociais, não é? Participe e compartilha conosco, facebook.com/painel regional e também Santa Portal, eu já disse há pouco, né? O portal do Santa Cecília. Clica lá no ícone do painel regional e confere com a gente. E no YouTube, claro, eu repito, confiro depois do programa encerrado, você confere lá, o programa fica disponibilizado para você. Só mais uma vez apresentando aqui os nossos parceiros aqui, o nosso Jornal Diário do Litoral. Vou pegar nessa câmera aqui, dá para pegar aqui? Dá, né? A manchete do DL nessa edição, tá certo? Que fala sobre a atuação da polícia no sequestro que envolveu as filhas do vereador e presidente da Câmara de Cubatão, Wagner Moura. Dá para puxar aqui, não? Não dá para aproximar um pouquinho? Não está dando para aproximar, eu vou ler a manchete então. Tá certo? Ex-cabo eleitoral foi mentor do sequestro, tá certo? Wilson dos Santos, o Neco, foi preso ontem e sendo então o 11º envolvido capturado, tá certo? É a manchete desta edição de quarta-feira do Jornal Diário do Litoral, que eu passo aqui para a professora Olívia Pérez, na sequência aqui para o nosso Uriel Vilas Boas e lá na ponta para o professor Iberê também. Bom, a gente tem sempre temas importantes, assuntos importantes do dia a dia a tratar com os nossos convidados, mas acho que essa manchete do Diário do Litoral, ela abre uma boa discussão, né? Porque a atuação da polícia me parece que foi bastante interessante, foi bastante importante. E a colaboração dos veículos de comunicação também, não é, Iberê? Você que é especialista, professor de comunicação nisso. Aprendemos todos, né, a colaborar com a polícia, né, a não querer ninguém, a furar ninguém, né, e a colocar em risco a vida das pessoas que estão sequestradas. Como eu disse aqui já várias vezes, todos nós sabíamos, desde o primeiro instante, do sequestro das filhas do vereador de Cubatão, do presidente da Câmara de Cubatão. E nós, infelizmente, aqui na região estamos acostumados a ver crimes contra, não são crimes políticos, crimes contra políticos, né, ficarem sem solução. E graças a Deus, e a atuação importante da polícia, dessa vez parece que isso não vai acontecer, não é, Olívia? O que você pôde acompanhar, o que você avaliou dessa atuação toda, dessa situação toda? Bom, sem dúvida foi uma ação muito exitosa, a da polícia, né, que deu fim a um sequestro sem botar em risco, né, já tem todo o prejuízo psicológico, obviamente, para as filhas sequestradas, mas teve o melhor final possível. E é importante você ressaltar que não se trata de um sequestro, ou de uma ação política, né? O que eu vejo muita gente comentando. Foi um ato criminoso e até que, enfim, que bom que eles pegaram as pessoas envolvidas. Eu gostaria só de ressaltar que seria bom se todos os sequestros recebessem a atenção que receberam as filhas do vereador de Cubatão. Muito bem. Uriel, qual é a avaliação que você fez aí? Importante você pode tirar desse processo todo aí, dessa situação toda. Em primeiro lugar, o sequestro em si é um crime que
hediondo em todas as situações, porque você pegar uma menina de 16 anos, a outra de 20 ou 21 anos, e ficar com elas mais de 30 dias no meio do mato, escondidas lá, coitadas. Então, esse é o primeiro aspecto. Que uma delas, acho que a mais nova, é asmática, né? E não foi levado em consideração nada disso. Nada disso. Comprado remédio para ela, essa coisa toda, mas... 11 pessoas se envolverem num fato como esse, realmente assustador. E a gente, então, nesse aspecto, tem que ressaltar a atuação da polícia, que foi muito competente, e que isso sirva de lição para outros casos. Porque, inclusive, há comentários no meio policial que, na nossa região, os sequestros são em quantidade menor, tendo em vista exatamente a atuação da polícia e as dificuldades que os sequestradores têm para agir. Mas eles não perdem a oportunidade e, mais ainda, realmente não foi, embora tendo sido praticada por um ex-cabo eleitoral, um absurdo, felizmente não foi uma conotação política, partidária, coisa que o valha, mas que a gente tem que elogiar realmente o trabalho da polícia e analisar como evitar que essas coisas voltem a acontecer. Diga, Berê, qual é a sua avaliação sobre essa situação toda aí? Bom, obviamente lamentar isso já. tudo, né? Todos nós ficamos estarrecidos com esse tipo de notícia. Mas eu não descarto muito, não, nada com o crime eleitoral. Uma coisa, quando você diz, como o Uriel está dizendo aqui, um crime eleitoral com partido, não. Mas me causa estranheza que diz aqui que é um ex-cabo eleitoral, né? Nós tivemos há pouco tempo o assalto à casa da prefeita Márcia Rosa. Nós tivemos aí, não podemos esquecer, no Guarujá, a morte do secretário de governo Joaquim. Nós tivemos aí o sequestro também em Cubatão de um secretário, um sequestro relâmpago. Não podemos esquecer do tiro do antigo prefeito Clermont. Então vai por aí, essas coisas me parece assim, não são... O vereador Tuca também, o Tuca, a mesma coisa, assassinado. Como tivemos o Romazini no Guarujá. Quer dizer, então, vamos entender, não é um crime político partidário, mas tudo a ver com este meio político. Porque quando se sequestra aqui, como as filhas do vereador, e segundo o delegado, a primeira pedida foi de R$1 milhão, eu conheço o vereador, não me parece detentor de R$1 milhão, tanto que caiu para 200 mil depois, quer dizer... 500 depois 200. Aí você diz assim, só quem é doido ou sabe de alguma coisa, ou está envolvido neste processo, como outros estão. Então, vamos separar, não é um crime político partidário, não tem conotação política, mas é no ambiente da política. E isto me preocupa um pouco. Mas há um detalhe que precisa ser ressaltado. Ao que consta, uma funcionária pública da Prefeitura de Cubatão esteve envolvida também, além do que o Wagner, ao que consta, é um empresário da área de venda de imóveis e teve resultados positivos recentemente. Então há toda uma somatória para demonstrar que essas pessoas sabiam o que estavam fazendo e contra quem estavam fazendo. E quando pedem 1 milhão, depois baixa para 500, depois 202, como conseguiram, eles mostram que, na verdade, eles queriam receber alguma coisa, queriam receber. E não foi à toa que deixaram as meninas lá no meio do mato durante esse tempo todo. Então, na verdade, é preocupante e a gente descaracteriza a ação político-partidária, sem dúvida, mas, evidentemente, tem uma vinculação com o trabalho e com o conhecimento que eles tinham do ambiente onde estavam trabalhando lá em Cubatão. O que a gente tem que pensar é a violência permeando todas as instituições, né? Obviamente, de forma alguma pode justificar esse sequestro como sendo um ato político, já que estavam sequestrando filhas de vereadores, mas o que a gente tem que se questionar é como a violência permeia todas as instituições. Então, se a gente pensa que sequestro, roubo, latrocínio, está tudo na periferia, né? Está em determinado lugar, em determinado gueto, não está. Ele está em todas as instituições, inclusive nas manifestações políticas que a gente viu, que também tem criminosos lá presentes.
Então é esse o grande problema, né? Uma violência generalizada, as pessoas querendo se aproveitar, e aí se aproveitaram de uma informação privilegiada, que foi o fato do vereador ter feito grandes transações imobiliárias, mas obviamente esse dinheiro não fica para ele recebe uma porcentagem, uma comissão pelas vendas. Mas o que é muito preocupante é você ter pessoas em volta de vocês que estão pensando em crimes, né? Em violência. Pois é, crimes, aliás, que são crimes contra políticos, né? São comuns, né? Infelizmente, especialmente em 2 municípios aqui da região, né? Guarujá e Cubatão, né? E a gente, como eu disse, se acostumou a ver esses crimes noticiados e a ver esses crimes não serem resolvidos, né? Esse, me parece que tudo caminha, faltam 2 marginais apenas, né? A serem capturados, e parece que isso realmente vai ocorrer. Nós vamos ter a presença do delegado regional aqui, Aldo Galeano, na edição de amanhã do painel Debates, e vamos ver se, na medida do possível, se ele pode fornecer mais detalhes. Evidentemente que para capturar esses 2 foragidos, ele, claro, tem toda uma estratégia envolvendo a questão policial. Como nós discutimos ontem no painel regional, né? A atuação da polícia às vezes é muito criticada, mas a polícia não pode atuar como o bandido atua, né? Porque o bandido não tem responsabilidade nenhuma perante as vítimas, perante a sociedade, né? A polícia é diferente, né? Você não pode invadir lá o local onde as meninas, o cativeiro lá, onde as meninas estavam escondidas ou estavam sequestradas, de qualquer maneira, pondo em risco a vida das pessoas. A polícia sabia já onde elas estavam, mas tinha que esperar o momento adequado, o momento certo, fazer a coisa, né, com o maior critério possível, enfim, é uma situação difícil sempre, né? Sem dúvida. Eu acho que, na verdade, até a fala do próprio delegado, elogiando o Judiciário e o Ministério Público, né? Também, além do processo todo de comunicação que soube conduzir com maestria, sem colocar em risco as sequestradas, ele, me parece que na entrevista também elogia com muito ênfase o Judiciário e o Ministério Público. Quer dizer, então, nós entendemos que quando você foca e tem os esforços concentrados e todos com responsabilidade, nós chegamos a bom termo. E é o que foi o que aconteceu. O que dá alguma esperança, né? Sem dúvida. Afinal, se trabalham juntos e sabem como trabalhar, podem chegar a ações exitosas como essa. Pois é, falando em segurança, o Fernando Grella, que é o secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, esteve aqui, né, na região na última segunda-feira, né? Isso. E instalando aí um comitê, um novo departamento, enfim, criando aí uma nova situação aí para se avaliar e se ter aí meios, né, de se medir a questão do problema da segurança pública aqui na nossa região metropolitana. E eu acho que aparentemente foi um avanço, né, um passo à frente, né? Não sei se a mesa concorda aqui. Eu tenho uma preocupação. Discute-se muito a questão da segurança, mas nesse caso específico veio uma determinação do Estado, do governo do Estado, para a Baixada Santista. E, ao mesmo tempo, você pega hoje o prefeito de Praia Grande, faz questão de dizer da sua preocupação quando ele faz relação com aquele assassinato da semana passada, com a necessidade da discussão do que seja a segurança pública na nossa região. Então, eu fico preocupado porque vem uma determinação criando esse mecanismo. Onde está a participação da comunidade em relação a isso? Isso é muito preocupante, porque nós temos o efetivo da Polícia Militar, da Polícia Civil, Polícia Federal nem tanto, porque a atuação é em outra área, mas também das guardas municipais. Há esse entrosamento em cada cidade e na região em relação a isso? E o que ele está implementando agora atende às necessidades da nossa região? Isso me preocupa. Eu participei de uma reunião hoje de manhã do Conselho Municipal de Segurança, onde a questão é colocada da mesma forma e a gente necessita que a comunidade, nos seus vários segmentos, participe dessas questões. E não apenas e tão somente querendo polícia repressiva, polícia entrosada com a comunidade. Inclusive um comentário que se faz é esse, que a comunidade pode colaborar com as informações, pode fazendo denúncias. Então é necessário que a gente tenha uma política social, uma política policial e que a gente consiga esse entrosamento tal para que a gente consiga mostrar para o bandido que ele está sendo vigiado, que ele está sendo procurado, que ele está sendo reprimido. Se não fizermos isso, nenhuma política vai dar certo. Inclusive está sendo, o secretário estará hoje no Vale do Paraíba fazendo o mesmo lançamento.
Agora, as comunidades estão entrosadas em relação a isso? Eu tenho minhas dúvidas. Eu vejo com olhos muito positivos. Então, o secretário de Segurança do Estado, o Fernando Grella, ele veio aqui para criar essa operação que vai integrar as ações policiais da região, da macro-região da Baixada Santista. Já é um projeto que tem, se não me engano, Vale do Ribeira e Litoral Norte, também na região de Campinas, e ele vai implementar agora. É óbvio que a gente precisa de mais ações, de mais cuidado com a segurança e pensar a região da Baixada Santista como uma região que tem que ter trabalhos integrados. O que me chama a atenção é o fato de estarem se preocupando mais com a Baixada Santista, em especial com a violência aqui na nossa região. E isso demonstra não só uns olhos eleitorais do governo, né, com vistas à reeleição do Alckmin, mas também um aumento de criminalidade e a preocupação realmente de muitos crimes que a gente está vivendo na nossa região. Nós temos um problema, né? O Verê vai falar a respeito disso também, que é com relação ao efetivo, né? Ontem no painel regional, o Banha, o vereador do PMDB aqui de Santos, lembrava, né? Se você comparar com o governo Montoro, em 1983, 84, né? Seria necessário hoje, percentualmente, a contratação de mais de 5 mil policiais. E isso não vai acontecer, né? Sem dúvida nenhuma. Diga, Iberê. Eu, particularmente, não tenho uma visão um pouco distorcida disso. Acho isso tudo muito falatório, muita comissão, muita inauguração, muito papel para lá, para cá, mas efetivamente eu não vi nenhuma mudança em nenhuma dessas regiões. Por quê? Porque nós sabemos que eu preciso remunerar melhor a polícia, dar estrutura para trabalhar, aumentar o efetivo, fazer com que a população, e aí o Uriel diz, a população tem que participar, mas a população tem que perder este medo, porque hoje nós estamos a tal ponto refém desse processo que nós temos medo até de denúncia anônima. Então, assim, eu estou um pouco cansado desta história de, olha, está lá, o grande problema do governo do Estado hoje é a segurança. Então o que algum grande gênio diz, olha, então vamos criar um comitê especial para... Muito bem. E sai pelo Estado montando comitê, batendo palma, agradecendo, fazendo discurso. Eu me pergunto assim, efetivamente, se resolve o problema... Não é tirando a população desse processo. Concordo com o Uriel que tem que se integrar, mas primeiro ela tem que perder o medo. E ela perde o medo o dia que nós tivermos o sentido de segurança, e não tem. Aí não adianta você pagar mal, não proteger a vida desses policiais. Os policiais estão correndo risco de vida dia e noite. Por quê? Porque estão fazendo o papel deles, tentando fazer segurança para a comunidade. Ganha mal, é mal estruturado. Nós estamos cansados de ver aí que aquele mundo paralelo que eu me refiro aqui, que é do narcotráfico e outras tantas coisas, são muito mais bem aparelhados. Tem lança-foguete, tem metralhadora, não sei do século 23, e nós estamos ainda no calibre 38, gente. Isto tudo é investimento na segurança. Então, espero que mais esta vez não seja só um falatório bonito dizendo, como está muito pelo Brasil, em qualquer esfera, do estadual, municipal e federal. O povo para falar e criar comissão é de uma rapidez fantástica, mas efetivamente eu não vi solução nenhuma. Aliás, dizem que você quer que uma coisa não funcione, você cria uma comissão. Isso é um ditado antigo aí nos bastidores políticos. O Uriel já foi vereador, pertenceu à Câmara de Santos, né? Honrou o mandato que teve, né? E deve ter ouvido, não sei se participou de alguma comissão que foi feita para não resolver nada, mas evidentemente que já deve ter ouvido falar muito essa frase aí. Bom, conforme seja, graças a Deus tudo se resolveu bem, as meninas estão de volta ao lar e hoje à tarde, não sei exatamente o horário, 15h30, 16 horas, o presidente da Câmara de Cubatão, Wagner Moura, vai conceder uma entrevista coletiva, evidentemente, vai expor aí todo o drama que ele passou, o drama que ele viveu. Tem gente aí fazendo apostas aí no que ele vai dizer, enfim, a gente vai aguardar as frases, as palavras, a manifestação do presidente da Câmara de Cubatão para avaliar, então, depois o que é que vem pela frente, evidentemente, que cabe a ele passar alguma coisa aos seus eleitores e aos munícipes de Cubatão nos momentos terríveis, né, porque a família passou lamentavelmente.
Antes de encerrar o bloco aqui, mais uma informação importante da Prefeitura de Santos para você. Em tempo de nova gestão, a Prefeitura de Santos decidiu retomar o orçamento participativo no município. É um instrumento que permite aos moradores indicarem as prioridades de investimentos nos bairros. Neste ano, a população terá a possibilidade de participar da elaboração da Lei Orçamentária Anual para 2014, em 5 audiências públicas que serão realizadas em diferentes regiões. No Brasil, o orçamento público é formado pelo PPA, Plano Plurianual, pela LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, e a LOA, que é a Lei Orçamentária Anual. O PPA estabelece os objetivos para os próximos 4 anos. A LDO prioriza anualmente as metas do município. E a LOA prevê receitas e fixa despesas a cada ano. O sistema orçamentário é complexo, mas o munícipe terá facilidade de compreendê-lo e poder participar ativamente da elaboração. É com esse objetivo que a Prefeitura produziu a chamada Cartilha Ilustrativa Orçamento Participativo. De maneira simples e didática, a população compara o orçamento de uma família com o orçamento municipal. Só registrando, no próximo dia 25 acontece a primeira reunião lá na Zona Noroeste, na Sociedade de Melhoramentos da Vila São Jorge. A reunião vai acontecer às 19 horas, tá certo? No intervalo a gente volta já já. A gente volta, segundo bloco aqui do painel Debates, com prazer conversando com a professora Olívia Pérez, cientista política, com o nosso Uriel Vilas Boas, que representa aqui o Fórum da Cidadania, além da participação sempre importante do professor Iberê Cirna, professor de Marketing Político. 3017-9110 para você entrar em contato com a gente, participar, enviar aí a sua pergunta, o seu comentário, você fique absolutamente à vontade, nosso espaço sempre é democrático, tá certo? Olha, os líderes partidários da Câmara dos Deputados acabaram não chegando a acordo sobre o projeto de lei que distribui os recursos dos royalties do petróleo para educação e saúde. A votação vai ser retomada apenas em agosto. Parece que aquele movimento todo gerado aí no Congresso Nacional pelas manifestações que foram articuladas nas redes sociais deu uma resfriada. Você acha que não, Olívia? Olha, não só deu uma resfriada, como eu vejo ações contrárias ao que a população esperava. A Dilma aí propôs uma reforma política, o que eu fiquei muito contente, até gostava da ideia da Constituinte, e agora a gente vê deputados do PT, o Vacareza, propondo uma mini-reforma eleitoral que desobriga a prestação de contas, em linhas muito gerais, do dinheiro doado para a campanha
política, ou seja, ela vai ao contrário que todo mundo está pedindo, que é menos corrupção e mais transparência. Exatamente, todo mundo quer transparência e ele vai numa linha... E ele vai na linha contrária. O que me leva a crer que precisa, sim, de mais manifestação, de mais gente em cima, para ver se eles param um pouco se toca um pouco e faz o que as pessoas estão esperando e o que se espera de um cargo público. Ética, transparência e controle dos gastos públicos. Olha, mas o pessoal fica esperto, porque a Copa das Confederações acabou, mas nós estamos no meio do caminho para a Copa do Mundo. Na Copa do Mundo, as manifestações vão ser piores do que da Copa das Confederações, né? Porque em São Paulo, por exemplo, não teve Copa das Confederações, né? Não teve. Agora vai ter o estádio do Corinthians, tá? 1 bilhão, não sei quantos milhões de reais, vai ser outro motivo aí para deflagrar novas manifestações. A vinda do Papa já está sendo convocada nas redes sociais, grandes mobilizações por causa do dinheiro público. Se fala em 350 milhões que vai precisar para essa semana da juventude, né, católica. 350 milhões. Aí eles falam que metade, um pouco vai vir das doações dos fiéis, um pouco vem de parcerias com empresa privada, mas me parece que só 20 milhões foi fechado com parceria privada. Então vai vir uma grande injeção de dinheiro público, já tem manifestação marcada, o que já está obrigando o Papa e os seguranças dele a mudarem os itinerários, cancelarem algumas reuniões, então já vai fazer com que esse encontro seja menor do que se esperava. E é obviamente que ninguém aqui culpa o Papa, mas a gente deve culpar, sim, políticos como o deputado Vacarezza aí, que está propondo reformas que vão ao contrário da transparência e controle dos gastos públicos. Eu vi realmente, a Olivia tem razão, né? Informações importantes agora pela manhã nas principais rádios e pelos sites também na internet, da preocupação da segurança pública do Rio de Janeiro em questão exatamente da visita do Papa e da questão das manifestações que estão sendo articuladas pelas redes sociais também. O pessoal acho que não vai ter muito sossego não, Yuri. Eu só tenho a preocupação com uma questão. Quando eu vejo convocação de manifestações através dos meios eletrônicos, me surpreende. São duas situações. A primeira é que pessoas atendem o convite, mas, por outro lado, não há preparação nenhuma de encaminhamentos. E eu falo isso, agora eu vou falar como dirigente sindical. Quando nós preparamos uma campanha salarial, nós estipulamos uma data para que a empresa responda às reivindicações aprovadas num debate, numa assembleia, numa discussão. Hoje, concretamente, quais são as reivindicações e a quem foram encaminhadas? Eu cito um exemplo. Ontem na Paulista, na Avenida Paulista, teve manifestação de médicos, mas protestando e contestando proposta do governo. Qual é a proposta dos médicos? Então a gente precisa entender que não basta pura e simplesmente reunir pessoas, centenas ou milhares de pessoas em certos ambientes, vai lá, é um desabafo emocional, vai embora para casa e no dia seguinte. Então a gente precisa avaliar o que pode ser feito e esse mecanismo é por demais importante, não se pode negar a utilização dos meios eletrônicos, mas que a gente entenda que partidos políticos, entidades estudantis, entidades sindicais, organizações sociais, todas elas precisam interpretar, vamos dizer assim, colocar suas questões e fazer com que aquilo sirva de base para as manifestações. E quando se comenta aí, a professora Olivia fala a respeito da proposta do Vacarezza, né, que fez dessa vez. Cândido Vacarezza. É uma proposta. Até decorei o nome dele. É uma proposta. Agora, quais são as outras propostas? Primeiro. E segundo, o fato dele colocá-la para discussão já é um fato importante. Preocupar-me-ia se a proposta já tivesse sido colocada como determinação legal e acabou a brincadeira. Então é preciso interpretar isto, que os partidos, que todas essas organizações sociais estejam participando, discutindo, debatendo. Fizemos isso no movimento sindical ontem, avaliando o que aconteceu dia 11. E foi um fato positivo? É evidente que foi, claro, quando você reúne pessoas, mas você tem que avaliar o significado dela para avançar. Porque senão, e quando você mencionou aqui a proposta do prefeito de Santos em relação ao orçamento participativo, a comunidade tem que entender o que significa isso. Saúde, educação, transporte, segurança pública, tudo isso faz parte do orçamento. Então nós temos que interpretar e interferir dessa forma, não questão pessoal, ou questão político-partidária, ou segmento social apenas. O conjunto da sociedade precisa participar dessas coisas. Pois não, Beira? Bom, em primeiro lugar, eu acho que nós já tínhamos
previsto de que aconteceria isso, né? Faltava, eu defendi aqui, quando fui no meio da euforia das manifestações, né? Eu fui até contestado. Democraticamente. Democraticamente, porque eu dizia que faltava foco e que a coisa terminaria se esvaindo como um punhado de areia na mão, e foi o que aconteceu. O que nós temos que entender vamos ver as soluções, exceto os 20 centavos. Esse aí, ponto ganho. Nós precisamos melhorar a educação. Isso tinha foco, né? Não, vamos melhorar a educação, vamos. Vamos aqui com royalties do pré-sal. Você que está vendo aí, pré-sal, a previsão é para 20 anos começar a extração do pré-sal. Há 20 anos. Então, tudo que está se discutindo agora, vai para o Estado, não vai para o Estado, vai ficar 100%, 80%, daqui 20 anos. 20 anos numa geração do sistema educacional é catastrófica, ficar como está. Ponto. Aí quando você diz lá, agora nós vamos cobrar. A única coisa que se cobrou foi as viagenzinhas dos jatos da FAB. Não pode mais. O que também para eles não faz diferença, tem pelo que ganham. Né? Então está uma guerrinha. O presidente do Supremo andou 2 vezes, o deputado não sei quem andou 3 vezes. Para ver o Papa, vocês vão de ônibus agora. Isto é muito pouco para aquilo tudo que o Brasil precisa. Aí nós falamos aqui transporte. Transporte perfeitamente. Nós vamos construir o trem-bala, nós vamos abrir, daqui uns 22 anos mais ou menos, nós estamos andando de trem-bala. O sistema político está ruim, plebiscito, o que é uma loucura. Fazer plebiscito do quê? Que pergunta. Então o plebiscito está ruim, está quebrando as pernas também. Aí você pega a reforma política, está aí, a Olívia lembrou bem, o Cândido Vacarezza, né? Enroscou de tal ponto, porque são 3 propostas. A do PMDB, que é diferente, a da base do governo do PT, que é diferente, nem ele se entende, e a da presidente. Conclusão, o povo está apartado aqui, olhando para isso aqui, não vai resolver nada. O Tribunal Superior Eleitoral já avisou que não dá para as próximas eleições, então nós estamos falando em, possivelmente, alguma medida para daqui 5 anos. Agora, essa reforma política proposta pela presidente Então nós Dilma, saímos, olha, você pega agora a história dos médicos, é para 2015. A partir de 2015. Estão brigando agora. Também se vai ter 2 anos, 2015, 6 para se formar, 2021. 23. Mais 2, 2023 nós vamos estar. Gente, isto é enganar o povo brasileiro. Eu fico assim, estarrecido de que todo mundo fez um esforço de ir para a rua, que eu acho louvável, mas nós não tivemos um foco e não cobramos. E eles nos enrolam de tal forma que criaram comissões, Víliga. Tem a comissão para estudar a reforma. Mas você aí não vai resolver mais nada. Então, mas você é cético com relação à retomada dos movimentos pelas redes sociais, né? Eu nesse aspecto, eu já discordo um pouco de você. Eu acho que a possibilidade desses movimentos serem retomados num tempo curto de tempo é bastante razoável. Não, mas eu acho que deva ser retomado, eu não sou contrário. Só que... Não, mas estou dizendo que você é contrário, você não é meio cético, né? Foco. Agora, exatamente, tem que Se você tiver foco, você vai a algum lugar. Isto já tinha dito lá 1 mês atrás. Eu queria te corrigir, você falou que só teve os 20 centavos aí de repercussão dos movimentos. Uma das coisas que mais impressionou foi o que o governante que mais deu resposta, que me parece que mais deu respostas objetivas, foi o Alckmin de São Paulo. Foi. Agora ele já falou de diminuir com cargos comissionados, né? Porque já se esperava da Dilma que diminuísse os 39 ministérios. Espera um pouquinho, deixa eu fazer Ele cortou, ele se abriu ao diálogo, né? Ele cortou as secretarias, então. Então vamos lá. Ele cortou as secretarias. Então está cortando a secretaria A, a secretaria B. Vamos fazer uma proposta? Vamos ver os nomes que compunham essa secretaria, se vão continuar no governo e em outros lugares. Sim. Então, gente, isso é para inglês ver, pô. Me desculpa. Aí eu faço uma perguntinha e deixo na mesa, me perdoe. Quando tudo isso estava efervescendo, aumentou a dívida do Brasil para 1 trilhão nesses primeiros 6 meses.
aumentou nesses primeiros 6 meses, com toda essa bagunça, festa, quebra, vanda, 1 trilhão. Aumentou o custo do próprio governo. E a popularidade do governo continua caindo. Mas eu queria... O que já é um resultado positivo. Depende Né? de quem você vai pôr no lugar. Vamos voltar um pouco na história. Lá nos idos de 86, logo no final do governo militar, brigou-se pela Constituinte, a nível nacional. Saiu a Constituinte. Em seguida, brigou-se pelo Fora Collor. Hoje, nós estamos brigando concretamente em função de quê? É isso que Então, a gente precisa interpretar, e aí eu fico preocupado quando a gente escolhe, por exemplo, críticas a propostas feitas pelo governo federal apenas. Me assusta, me preocupa. Porque nós temos um país de dimensão continental e nós temos cidades até de certo porte no interior desse grande país que não tem assistência médica adequada. E a culpa é do governo federal ou do governo municipal, estadual e da própria comunidade que não se organiza em relação a isso? E mais ainda, quando se fala na formação de médicos, né, o objetivo do médico é pegar o diploma e trabalhar nessas cidades? Não é. Não é. Então é preciso analisar sobre... A coisa é muito complexa. E nós precisamos, não apenas e tão somente, sermos convocados pelo sistema eletrônico para ir para a praça pública depois do expediente. Nós temos que interpretar o que nós queremos em relação ao orçamento municipal, orçamento estadual, orçamento federal, participar efetivamente daquilo que a gente quer. E nós não estamos fazendo. Nós não discutimos o transporte urbano, não discutimos as questões urbanas, aquilo que mexe diretamente no nosso sistema de vida, na rua onde a gente mora. E nós queremos soluções que venham de cima. Isso que eu acho que é o grande erro. Tem que aproveitar esse momento para o debate, para a discussão, para fazer com que os universitários, porque quando alguém está numa universidade, ele vai sair para o mercado de trabalho, com propostas, com pesquisas, com formas de trabalho que vão mudar o mundo. Consequentemente, temos que aproveitar esse pessoal, nós temos que aproveitar o movimento sindical, insisto, movimento social. Se não fizermos isso, ficarmos apenas tão somente no desabafo emocional, não vai resolver. E só para completar, critica-se o governo federal por 39 ministérios. Quantas são as secretarias do Estado de São Paulo e estabeleçamos a proporção? Nós temos um Estado com 26 secretarias. Nós temos um país com 39 ministérios. A proporção, será que está... Ambos teriam que diminuir, né? Mas porque a crise seria menor. Nação, vamos dizer assim, né? Mas de qualquer Deveria maneira, ser menor, Uriel. Deveria ser menor. Se nós tivéssemos respeito à federação, pode ser que tivéssemos, como nos Estados Unidos, 12 secretários. Não é? Mas 12 ministros. Mas então que a gente não coloque a crítica apenas e tão somente a um lado, que a gente não faça tão somente crítica, mas que a gente questione qual é o comportamento de quem participa do governo. Em geral, as pessoas de todas as esferas do governo, elas estão tomando atitudes aí, como o Iberê colocou, para inglês ver, né? Atitudes, porque eu chamo de eleitoreiras, né? Para dar algum tipo de resposta àquilo que veio das ruas. Uma delas é a criação de comissões, é o que fizeram agora na reforma política, né? Vamos criar uma comissão para discutir reforma política e já está tendo briga no próprio PT de quem assume aí a direção dessa comissão de reforma política. Ou seja, não aconteceu nada. Embora eu seja a favor das manifestações, eu acho que muita coisa aconteceu. Agora, só querendo complementar a ideia de transparência das viagens pelos aviões da FAB, né? Eles agora resolveram colocar, né, disponibilizar esses dados de quem viaja, para onde viaja, o motivo de viagem, mas não foi uma decisão com vista da transparência do governo, né, e controle do gasto público. Pelo contrário, o Renan Calheiros achou que todas as críticas em relação ao uso dos aviões estavam caindo em cima dele e do PMDB. E para tentar, então, colocar uma saia justa aos companheiros dos outros partidos, é que ele decidiu, então, disponibilizar esses dados em relação às viagens. Mas, de todo jeito, já há conquistas e coisas positivas, mas, sem dúvida, precisa ser feito muito mais e com a participação de todos, com mais debate político. O que nos deixa um pouco preocupado é assim, nós tivemos uma manifestação espontânea, lá atrás, onde pusemos mais de 1 milhão de pessoas na rua. Né? Fantástico, maravilhoso. E nós tivemos um contraponto logo adiante, onde os sindicatos e as CGTs e UGPs e os CC tentaram fazer, não colocaram mais do que 50 mil na rua. Isso aí é um dado. Então é assim, Uriel,
Eu me lembro quando você era sindicalista, nós tínhamos sindicatos. Nós tínhamos sindicatos. Apesar de, com o passar do tempo, nós fomos desmontando esses instrumentos. E hoje o sindicato virou meramente eleitoral, meramente político e faz assembleia. De vez em quando, na hora do dissídio, aquela coisa. O trabalho constante do sindicato está longe de reeditar. Por isso ele perdeu força. Então, os sindicatos convocaram, tiraram os partidos políticos. MST foi junto, CGT foi junto, puseram 50 mil na rua. Isto mostra que também esse sindicato, essas organizações, têm que ser repensadas nesse país. Só para deixar uma dúvida aqui... O momento, a linguagem que os sindicatos falam, realmente, acho que não bate mais com a sociedade sem dúvida. Do momento atual, né, de hoje. Né? Há uma coisa que não... Edgar, nós tivemos aí o sindicato do transporte, com tiro. Gente... São Paulo, na capital. Você entendeu? Na capital, com tiro, pancadaria, quer dizer, o poderio do sindicato deixou aquela coisa romântica de defesa da categoria. E eu também não quero reeditar aqui a ideia de Mussolini, não. Mussolini dizia que as manifestações deveriam ser feitas pelas profissões. Hoje vai sair na rua só os médicos, então eles reclamavam só os médicos. Hoje vai sair na rua só os metalúrgicos. Essa era a ideia do Mussolini, no fascismo dele lá. Ora, essa preocupação é que tem que repensar o Brasil, gente. Seja de sindicato, seja de CGT, seja de quem for. Alguma coisa está errado nisso. Vou deixar só uma dúvida aqui, Edgar, antes de ir para outro bloco. Nós tivemos um escândalo no jornal agora de um hacker no processo eleitoral. Da tal das urnas eletrônicas. E nós vamos votar daqui um pouco. O rapaz mostra por A mais B lá, que é possível você fraudar a urna eletrônica. Há um engenheiro chamado Amilcar. O Amilcar Brunari. É ele mesmo? Não, ele não. Foi um menino de 19 anos, um hacker de 19 anos, me falha a memória agora. O Amilcar Brunari, eu entrevistei o Amilcar em outras emissoras, em outros veículos de comunicação, em rádio e TV, desde 1998, 99, 2000, por aí, que o Amilcar tem essa tese que é possível você fraudar a urna eletrônica brasileira. Vamos para o intervalo, já retomamos o painel debates. É rápido. Estamos voltando com o terceiro e último bloco, né, dessa edição do Painel Debates. Estou conversando aqui com a professora Olívia Pérez, também com o nosso Uriel Vilas Boas e o professor Iberê Cirna. As perguntas estão chegando, os telespectadores participando sempre com a gente. Já a gente abre espaço, mas ficou aqui um clima de suspense no ar, né? Porque o Iberê lançou aqui uma bomba da possibilidade de uma denúncia de que um hacker, né, poderia ter interferido no processo eleitoral, em várias urnas eletrônicas, não sei. E aí poderia ter sido, com a denúncia, detonaria, né, publicamente a possibilidade de fraudes nas nossas urnas eletrônicas. Eu citei aqui o engenheiro Amilcar Brunari, que participou comigo em alguns programas de televisão e de rádio há muito tempo, né, há tempos que não vejo o Amilcar, né, e o Amilcar dizia na época, abertamente, e provava, né, que, quer dizer, provava a teoria dele, né, não sei se isso realmente é factível, né, o Amilcar tinha essa tese, essa teoria, de que as urnas eletrônicas eram passivas de serem fraudadas, né? Agora eu queria que o Iberê então explicasse isso, né? Porque nenhum de nós aqui da mesa viu isso em nenhuma rede social, em nenhuma página de sites de internet, nem em nenhum jornal, nem em nenhuma televisão, essa denúncia, Iberê. Não, saiu na mídia sim. Embora na mídia? Na mídia saiu em alguns jornais, não com destaque que deveria. Na verdade é um hacker, né, de 19 anos que acabou denunciando a possibilidade de ele e o grupo, né, que eles teriam fraudado eleições. E aí ele tenta mostrar, até cita nome de pessoas que foram beneficiadas por este grupo. A origem disto provocou com que você levante alguns problemas crônicos, como a eleição de Guarulhos, que eu estava dizendo aqui. A eleição de Guarulhos, o segundo maior colégio eleitoral do estado de São Paulo, né, teve, por uma grande curiosidade, números assim, número de votos em branco, vou possivelmente errar o número, mas é isso, a ordem de grandeza é essa, 72.947 votos em branco. Faltosos,
72.947. Justificados, 72.497. O mesmo número. O mesmo número para 3 ações diferentes. Entrevistaram um matemático e ele diz assim, na matemática nada é impossível, mas isto está na proporção de 1 a 1 quinquilhão de oportunidade. Então, essa coisa está aqui em Guarulhos, gente. Este mesmo, e eu vi uma matéria até de um deputado que defende isso na Câmara dos Deputados em Brasília, apresenta dados assustadores, dizendo inclusive que este que criou a famosa UNA, se não me falha a memória, é Paulo Camarão, ou se eu estiver enganado, o nome de um físico, ele e um outro, que tentaram vender isso para o Equador, me parece, um ano antes de ser implantado no Brasil. E quando eles foram vender lá, foram presos, porque era passível de fraude o sistema que ele estava querendo levar. Segundo o deputado, eles ficaram presos, trancafiados durante um ano. Venderam aqui para o Brasil, uma coisa fantástica, né? E isto tudo, assim, dá uma série de exemplos de que pode ser manipulado. Eu não afirmo aqui se sim, se não, pelo menos os números nos deixam um pouco assustados. Então eu gostaria até, Edgar, de deixar pautado isso, viu? Acho uma coisa as cortes interessantíssima. Eleitorais norte-americanas, por exemplo, dos Estados Unidos, vieram aqui, né? Acompanharam de perto as eleições, especialmente depois daquela confusão danada com o Bush e o Al Gore em 2000, lembra-se? Que o Al Gore teve mais votos que o Bush, a eleição não terminava, né? Uma semana, 10 dias, 12 dias, 14 dias, 15º dia, aí, sei lá, jogaram a toalha no chão e entregaram para o Bush, que teve menos votos do que o Al Gore, mas fez mais delegados no colégio eleitoral dos Estados Unidos. O irmão dele. Aí deu aquela confusão danada, e aí vieram aqui, né, para verificar o nosso sistema, que era uma maravilha, né? Afinal de contas, a eleição termina às 5 horas da tarde, às 6h30, 7 horas, está tudo resolvido. Você já sabe quem é o presidente, ou o governador, ou se vai ter segundo turno, se não vai, enfim. Por que não implantaram lá? Não, nenhum país implantou. Mas por que, por outro lado, por que os especialistas, e nós temos muitos no Brasil, por que não se discute essa questão sob esse prisma? Eu não concordo, não. Eu acho que o sistema eleitoral, inclusive o antigo sistema eleitoral, era muito mais facilitado. De corrupção. Sem dúvida alguma. Não, aquelas cédulas. Sim, brincadeira. Brincadeira. Aquela historinha de que alguém chegou para votar, desceu do caminhão que o político tinha levado e foi perguntar, doutor, em quem que eu vou votar? Você não pode saber. Voto é secreto. É isso aí. Então, é uma situação que a gente tem que avaliar sobre esse... Eu gostaria que os especialistas, sem conotação político-partidária, quero insistir, dissessem a respeito disso. E, no entanto, você não vê essas pessoas comentando. Se for verdade, essa denúncia tem que ser divulgada e apurada, porque trata-se de uma denúncia gravíssima. Acho que uma das coisas, assim, um meio termo entre ser possível e não ser possível, seria a impressão do voto em papel. Uma coisa simples, né? Um comprovante. Mas também isso não anda, porque vai para uma comissão para estudar, a comissão está... De todo jeito, a gente sabe que falta mais controle e transparência, não só nas eleições, como diversas instituições do Brasil. E a isso eu acredito, essa ausência de controle e de transparência é um problema grave que eu já venho falando há muito tempo, que é a falta de oposição no Brasil. Que, fazendo um link aqui com a história dos sindicatos, o PT era um ótimo partido de oposição, mas no momento que o sindicato alçou o poder e que partidos de governo de esquerda alçaram o poder, cooptaram as lideranças dos sindicatos, que perderam um pouco o seu papel inicial, que era de contestação. Então, no Brasil, falta uma oposição para obrigar várias instituições, vários níveis do governo a ter mais transparência e controlar um pouco do que está acontecendo. Você quer ver, Olívia, o absurdo desse processo? Não existe transparência quando quem produz, implanta e ele mesmo fiscaliza. Exatamente. É o que acontece no Brasil. Ninguém pode fiscalizar a eleição. Lá dentro, não. Você pode fiscalizar com aqueles fiscais, pega a lista, pendura, sai correndo, nós ganhamos, nós perdemos. Isso é a fiscalização que tem no Brasil. Agora, o próprio que introduz e ele mesmo fiscaliza. Por lei, ninguém pode mexer.
Bem, mas Traga aqui para discutir, como o Uriel está dizendo. há duas questões que a gente não pode esquecer. Primeiro, que nós temos os partidos que deveriam estar reclamando em relação a isso. Seja ele direita ou esquerda. Os partidos, mas se eles são beneficiados, por que eles vão reclamar? Exatamente por isso como que beneficiados se podem dizer que a Desde que, eleição foi manipulada? desde que você acomode todo mundo fica bem. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, quando se fala do movimento sindical cooptado pelo governo, não pode ser esquecido que, de certa maneira, havia uma vinculação do movimento sindical com o PT e com outros partidos de esquerda que hoje estão no poder. Consequentemente, o que nós temos que questionar hoje é se nós estamos, enquanto governo, atuando para a mobilização das massas. Isso não está acontecendo. Isso realmente é uma falha, mas de qualquer segmento social. E nem como crítica alguma coisa de errada que esteja fazendo. Mas, no caso, o que a gente quer nessa situação, e aí esse movimento do dia 11, a coisa que eu entendi como positiva foi o fato de você colocar as centrais sindicais das mais variadas tendências políticas, de direita e de esquerda, sentadas para trocar ideias e tentar fazer um movimento. Embora eu tenha discordância da forma como foi encaminhada, porque eu não gosto de, pura e simplesmente, deliberar numa sala. A questão tem que ser deliberada a partir da manifestação das massas em assembleias, reuniões, debates, discussões. E nós colocamos isso ontem na reunião que fizemos. Então é preciso, sim, corrigir nesse aspecto. Mas, de resto, o movimento sindical precisa entender que sem participação, sem debate, sem discussão, não vai resolver problema nenhum. E sem fiscalização. Só um parênteses no que o Iberê falou da questão do comprovante do voto, né? Voltando ao engenheiro Amilcar, né? Amilcar Brunazzi, lá em 99, 2000, né? 2001, por aí, né? Quando eu entrevistei várias vezes o Amilcar, ele já brigava por isso, né? Falava o seguinte: você tem que votar direitinho, vota para presidente, número tal, governador número tal, senador número tal, deputado federal número tal, deputado estadual número tal, aperta o enter e na sequência tem que sair um comprovante com o número de eleitor, o número do título de eleitor dele e os candidatos, o número dos candidatos que ele tira, não é? Guarda no bolso, bota na carteira e leva embora para casa. Edgar, só uma brincadeira aqui, Se fizesse, já batia nessa tecla lá se fizesse isso, ficava muito mais fácil para aquele eleitor de cabresto e cobrar seu pé de sapato ou sua dentadura com o papelzinho na mão. Hoje ele tem que esperar acabar a eleição, ver se o cara se o candidato dele foi eleito, e aí ele vai cobrar. Mas por outro lado, ficaria mais fácil da fiscalização. pessoa que está comprando o voto de ver se ele votou nele ou não. Também. Mas no sistema anterior também não tinha comprovação nenhuma em quem ele votou. Sem dúvida. Também não tinha. Você ia lá escrevia. É que na situação anterior o cara votava por ele. Paulo Machado da Pompeia, que é do Sindogesp. Manda um abraço ao professor Iberê, acho que foi teu aluno também, e aos convidados. Uriel, o que é que você pode dizer sobre as reuniões que você participou em Brasília com ministros sobre as questões dos aposentados? Você esteve lá recentemente? Estivemos lá duas vezes em reuniões com os ministros da Previdência e da Secretaria da Casa Civil. A preocupação que nós temos que ter base organizada. Como o caso dos aposentados, por exemplo, é um desafio para todos nós, levar o aposentado a discutir aquilo que ele quer. Porque se você fizer uma pesquisa, o aposentado não disse até hoje quanto quer de reajuste, por exemplo. E há alguns anos faz isso, mas reclama que não está recebendo o reajuste adequado. Então, a reunião com os ministros ficou clara para a gente, tanto é que vamos fazer uma reunião amanhã às 10 horas no Sindicato dos Enfermeiros, para discutir a nossa participação nessa luta. Então, é a resposta que eu dou para o companheiro Machado. Cosme da Areia Branca quer saber o seguinte, do Iberê e do Uriel. Por que certos sindicalistas e defensores dos direitos dos aposentados não fazem manifestações decentes e, ao invés de demagógicas, para o aumento dos aposentados para receberem os seus direitos de revisão de salário, né? Será que esses certos ou tidos sindicalistas e defensores fazem parte dessa máfia que está no governo federal? Essa é a opinião aí do Cosme da Areia Branca, sempre contundente aqui quando participa. Bom, e para o Uriel. Em primeiro lugar, eu acho assim, eu já tenho minha visão, já coloquei aqui, eu acho que ficou com muita clareza o sindicato como uma alavanca eleitoral. Eu fico muito preocupado com isso. Então, quando você olha aí os grandes discursos, discurso naquele momento, porta de fábrica, e eu vou ressaltar aqui, porque conheço o Uriel, não é de hoje, e o Uriel foi sindicalista ativo numa outra era de sindicatos.
onde nós tínhamos aqui sindicatos fortíssimos e representativos. A partir da evolução, da globalização, de uma série de coisas, os sindicatos também se perderam. E o Uriel está conclamando aqui. A minha preocupação é assim, ô Cosme, eu também estou querendo, porque sou aposentado, eu também gostaria de que o povo fizesse a marcha dos aposentados. Não dá para marchar muito, porque é por causa da idade, mas pelo menos vai de carro, de bicicleta, de qualquer jeito. Mas que é uma vergonha nesse país. O que se faz com o aposentado é uma vergonha. Não se chega a número nenhum. Né? O Uriel mesmo falou, o próprio aposentado não chegou a um patamar ainda do que ele quer. Ele não quer nada, ele quer ganhar aquilo que ele contribuía. Quer ganhar mais do que está ganhando, sem dúvida. Ele contribuía com 20, ele quer ganhar 20. Se ele contribuía com 10, não pode. Fator previdenciário, 4 manguinhos por mês e um abraço e lamba-se. É assim no Brasil. Eu só daria um recado para o Cosme. Eu não sei qual a sua categoria profissional, que você vá à entidade que representa os aposentados da sua categoria e discuta com eles que forma tem de participação. E não basta pura e simplesmente, professor Iberê, fazer marchas. Nós queremos que os aposentados sejam organizados em cada categoria e depois juntos, porque nós estamos defendendo uma tese. Nós temos que criar o dia da visita. O que significa o dia da visita? Não é levar caravana para Brasília, é fazer com que o aposentado procure o parlamentar federal da sua cidade, da sua região. É a forma que você tem de levar o parlamentar a perceber o direito do aposentado. André Marques, para fechar aqui o painel debates, como vocês consideram a possibilidade de políticos como bicheiros e traficantes com vistas a obterem auxílio financeiro para as campanhas com promessas de obterem aí um cargo na máquina administrativa? Políticos que têm financiamento desse tipo de pessoas. Olívia, para você encerrar aqui. Na verdade, infelizmente, é mais ou menos assim que funciona a política, né? Você tem uma ligação com a comunidade, sendo bicheiro, sendo outra profissão, e em troca de votos você ganha depois cargos dentro dessa administração. Isso acontece em todos os níveis. Está aí a possibilidade agora de diminuir esses cargos comissionados sem concurso público, que a gente sabe que na prática são reservados para interesses político-partidários. Então, uma oportunidade dos governos, e o Alckmin, meio que para inglês ver, mas já tomou a iniciativa nesse sentido de cortar esses cargos, essas indicações políticas, uma iniciativa que deveria ser ampliada. Olívia Pérez, obrigado pela participação com a gente mais uma vez. Boa semana, viu? Obrigada. Valeu. Uriel, obrigado também por estar conosco. Obrigado pelo convite, estamos à disposição. Valeu, Iberê, obrigado também. Um abraço, prazer. Obrigado a você que conferiu e acompanhou com a gente mais um painel debates. A gente fica por aqui nesta edição, reprise às 8 da noite, voltamos amanhã às 1h30 da tarde e às 22 horas sempre o painel regional. Tchau.